Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Você é bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 9. Antes de iniciarmos, queremos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos em busca da Tua graça. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo para entendermos a Tua palavra. Abre a nossa mente. Ensina-nos como Teus filhos e filhas, como discípulos Teus. Imprime em nós o Teu conhecimento, o conhecimento da verdade. Dá-nos em Cristo Jesus esta bênção, pois pedimos em nome dEle. Amém, Senhor. A lição número 9, enganos do tempo do fim. E o verso áureo: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, e sim foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Apocalipse 12 e o verso 9. Satanás é o grande enganador. Ele é o próprio pai da mentira, como diz em João capítulo 8 e o verso 44. Aqui nós lemos: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Satanás mentiu no céu, levantando calúnias contra o Deus Pai, tentando fazer a mente dos anjos, colocando-os contra Deus. Satanás também mentiu lá no Jardim do Éden, enganando Eva. A palavra de Deus diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11 e o verso 3, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Satanás enganou Eva com astúcia no Jardim do Éden. A astúcia dele foi ele se disfarçar numa serpente. A serpente foi a primeira médium espírita que existiu no planeta. Satanás usará engano mesmo após o milênio. A palavra de Deus diz aqui em Apocalipse capítulo 20, o verso 8, e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra. Queridos, após o milênio, Satanás fará com que os ímpios que ressuscitarem no final dos 1000 anos, que eles acreditem que foi ele, Satanás, quem os ressuscitou, e os reunirá para marcharem contra a cidade santa que desceu do céu. Ele é o enganador. Satanás é muito inteligente, astuto, mais do que todos os seres humanos. Por isso, você e eu precisamos nos apegar a Jesus Cristo e à sua palavra, a fim de nos protegermos contra as artimanhas de Satanás. Jesus Cristo o derrotou no céu. Jesus Cristo o derrotou lá no deserto da tentação. Jesus Cristo o derrotou durante os seus 3 anos e meio de ministério. Jesus Cristo o derrotou no jardim do Getsêmani. Jesus o derrotou na cruz do Calvário. Jesus Cristo o derrotou na manhã da ressurreição, ressuscitando e subindo ao céu como nosso representante. Você e eu podemos nos apegar a Jesus Cristo, nos esconder em Jesus Cristo, para não sermos enganados por Satanás. Na parte de domingo, o principal engano. Qual seria o principal engano de Satanás? Satanás existe? Ou Satanás é meramente uma lenda, semelhante aos deuses da mitologia grega? O que você acha? Este pode ser o principal engano de Satanás: fazer com que tantas pessoas não acreditem que ele exista. Crer ou não crer na existência de Satanás não faz com que ele deixe de existir. A primeira lição deste trimestre falava sobre o conflito cósmico. Nós sabemos que esta grande batalha começou lá no céu e extrapolou e desceu até a terra. Muitas pessoas, incluindo muitos cristãos, não acreditam nesse grande conflito porque não acreditam na existência de Satanás. Para muitos, os textos bíblicos que falam de Satanás são meramente expressões de uma cultura pré-científica que tenta explicar o mal e o sofrimento em nosso mundo. Para muitas pessoas, a ideia de que Satanás é uma entidade literal, um anjo que realmente existe, sobrenatural, que tem propósitos malignos para com a humanidade, para muitos isso é coisa de ficção científica. Mas fique sabendo, meu querido irmão,
que não crer na existência de Satanás deixa Satanás muito feliz, porque ele fica livre para atuar, para agir, para fazer o que ele quer, porque a pessoa nunca vai achar que é ele. Eu conheço pessoas que já viram Satanás. Eu conheço pessoas que se acostumaram com Satanás. Uma mulher me dizia: eu estou acostumada com ele. Quando eu entro no meu quarto e deito na minha cama, eu vejo que ele entra, ele se assenta ao lado na minha cama, eu já não me incomodo com isso. Queridos, no espiritismo, no satanismo, muitas pessoas estão acostumadas com Satanás. Não tem como negar a existência do pai do sofrimento, aquele que espalha a desgraça, a dor, o ódio, a violência, a guerra, as doenças. O mal existe, e o mal tem um nome, é Satanás. A Bíblia diz que ele foi o mais poderoso anjo do céu, Lúcifer, um querubim ungido. Isto está explicado ali em Ezequiel capítulo 28. Diz que ele foi criado perfeito, até que se achou iniquidade nele. O pecado nasceu nele, e ele se levantou contra Deus no céu. Por isso a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, verso 7, que houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão e os seus anjos. E Satanás foi expulso do céu com 1/3 dos anjos, e eles foram expulsos para o planeta Terra. Abra sua Bíblia. Vamos ler em Apocalipse capítulo 2, verso 13. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. A Bíblia não fala de Satanás como um ser alegórico, como uma lenda. Ele fala como um ser real. Ele existe. Vamos ler também Apocalipse 2, verso 24. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Conhecer as profundezas de Satanás. No espiritismo, no satanismo, na bruxaria, você vai conhecer as profundezas de Satanás. No espiritismo, Satanás aparece como espíritos de pessoas que morreram. Porém, queridos, no satanismo, ele aparece como sendo Satanás mesmo. Simplesmente ele prefere o nome Lúcifer. Este é o nome preferido dele, Lúcifer. Isso é o que ele desejaria ser, anjo de luz, mas ele é o anjo do abismo, conforme diz lá em Apocalipse capítulo 9. E o verso 11, ele é o anjo do abismo, porque ele foi lançado no abismo quando ele foi expulso do céu. E ele vai ser lançado no abismo. Em Apocalipse capítulo 20, verso 1 e 2, diz que no início dos 1000 anos, ele é lançado no abismo. E fala que no final dos 1000 anos, ele sobe do abismo. Leia também Apocalipse capítulo 12 e o verso 3. Apocalipse capítulo 12 e o verso 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão, vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a 1/3 das estrelas do céu, lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante dela, a mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Aqui está falando de um dragão vermelho. Ele é Satanás. No capítulo 12, verso 9, diz: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Deus fez muito claro para você e para mim que Satanás engana, ele é sedutor, ele é o pai da mentira, ele se disfarça, ele nunca diz que é ele. Ele trouxe com ele a 1/3 dos anjos do céu. Então são milhões e milhões de anjos que estão no céu, demônios. Porém, minha alegria, meu conforto é que existem 2/3 de anjos leais a Deus. Ou seja, existem 2 anjos bons, 2 anjos de Deus
para nos protegerem, para nos guardarem. Nós temos o dobro de anjos a nosso favor, nós que amamos a Jesus Cristo. Aleluia! E o capítulo 12, versos 6 e 7 diz: E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. A mulher, na profecia, é a igreja de Deus. Fugiu para o deserto, onde Deus a sustentou por 1260 dias proféticos, que são 1260 anos. Esse período profético de 1260 anos iniciou em 538 e terminou em 1798, com a prisão do Papa Pio VI no dia 10 de fevereiro de 1798. E agora vejam o verso 7. E houve batalha no céu. Aqui a palavra de Deus faz com que nosso pensamento retroceda no tempo e nos leva às cenas da guerra que aconteceu no céu. Verso 7. Houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos. Miguel é o nome de guerra de Jesus Cristo. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais se achou seu lugar nos céus. Aleluia, queridos. Ele foi expulso do céu, mas ele está na terra. Mas ele não é mais o representante da família humana. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, Jesus Cristo ressuscitou e subiu ao céu como seu representante, o meu representante. Jesus Cristo é aquele que responde pelos negócios da terra. Satanás está preso na terra, não mais sairá dela. E na volta de Cristo começam os 1000 anos, onde ele vai ficar preso aqui, sem nenhum ser humano aqui. Os salvos no céu, os ímpios destruídos, e não haverá luz. A terra estará num estado de caos durante esses 1000 anos. Apocalipse capítulo 12 e o verso 12 diz: Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou e subiu ao céu, Satanás sabia que ele não mais ascenderia ao céu, não mais compareceria no céu nos concílios celestiais, como ele fez no tempo de Jó. Lembra-se, lá em Jó capítulo 1, capítulo 2, quando Satanás comparecia nos concílios do céu, representando a família humana. E também no verso 17 diz: E o dragão irou-se contra a mulher. Satanás está irado contra a mulher. A mulher é a igreja de Jesus Cristo. E foi fazer guerra ao resto da sua semente. Não é uma igreja, a maior igreja da terra, porque é um restante, é um remanescente que existe na terra, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E quem é esta igreja? Aqui diz, foi fazer guerra ao resto da sua semente. E diz quais são as características desta igreja: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Aleluia! Deus tem na terra um povo remanescente que ama Jesus Cristo como Salvador, único e insubstituível Salvador. Mas também eles são obedientes a Jesus Cristo, porque eles guardam os mandamentos de Jesus. Para você e para mim, que cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, a grande alegria para nós está em Apocalipse capítulo 12, verso 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Aleluia! Para você e para mim, Deus está assegurando vitória. A vitória em Cristo Jesus e no sangue de Jesus Cristo derramado por nós. Na parte de segunda-feira, os 2 grandes erros. Considerando que Satanás é o pai do engano, é o pai da mentira. Quais são os 2 grandes enganos? Quais são as 2 grandes mentiras de Satanás disseminadas no mundo todo hoje? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, verso 5. Aqui nós lemos: Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Queridos, Satanás primeiramente aparecerá como um anjo de luz. Depois ele aparecerá como sendo o próprio Cristo, e enganará a muitos. Contudo, falsos cristos e falsos profetas não são os únicos enganos com os quais devemos ter cuidado agora no tempo do fim.
Nosso inimigo, neste grande conflito, tem muitos estratagemas para enganar o maior número possível de pessoas. Como cristãos, precisamos estar atentos aos ardis de Satanás e só podemos fazer isso pelo estudo da Palavra de Deus, conhecendo a Bíblia, estudando-a diariamente. No livro Grande Conflito, na página 588, Deus nos fala sobre os dois grandes enganos que Satanás disseminou em toda a terra. Aqui nós lemos: mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo. Imortalidade da alma e santidade do domingo. Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro, a imortalidade da alma, lança o fundamento do espiritismo, o último, que é a santidade do domingo, cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através da voragem para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão sobre o abismo para dar mãos ao poder de Roma e sob a influência desta tríplice união. Este país, Estados Unidos, seguirá as pegadas de Roma, conculcando os direitos da consciência. A imortalidade da alma e a santidade do domingo são enganos generalizados, espalhados por toda a terra. Aqui está falando de uma tríplice união: Estados Unidos, o protestantismo apostatado, o espiritismo e Roma. Estes três se unem para ter o domínio mundial. E Satanás aparecerá como um anjo de luz, mediante a agência do espiritismo, operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados e se efetuarão muitas e inegáveis maravilhas. Os romanistas, que se gloriam dos milagres como sinal certo da verdadeira igreja, serão facilmente enganados por este poder operador de prodígios. Página 588 do Grande Conflito. Os protestantes, tendo rejeitado o escudo da verdade, serão também iludidos. Romanistas e protestantes e mundanos juntamente aceitarão a forma de piedade destituída da sua eficácia e verão nesta aliança um grandioso movimento para a conversão do mundo e o começo do milênio há tanto esperado. Satanás estudou os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto o permite Deus. Quando lhe foi permitido afligir a Jó, quão rapidamente rebanhos e gado e servos e casas e filhos foram assolados, seguindo-se em um momento uma desgraça após a outra. É Deus que protege as suas criaturas deste poder destruidor. Declarar-se-á que os homens que estão ofendendo a Deus pela violação do domingo, que este pecado acarretou calamidades que não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta, e que os que apresentam os requisitos do quarto mandamento, o santo sábado do Senhor, destruindo assim a reverência pelo domingo, são perturbadores do povo. Percebem, queridos, que Satanás acusará aqueles que obedecem a Deus, como sendo eles a causa da desgraça e das tragédias que afligem a humanidade. Porém, queridos, não temos nada a temer. Embora minoria, um remanescente na terra, nós estamos do lado de Jesus Cristo, aquele que venceu e que virá muito em breve para nos buscar. Na parte de terça-feira, a imortalidade da alma. O estado dos mortos. O que diz a Bíblia sobre os mortos? Para descobrirmos a verdade sobre o estado dos mortos, não podemos consultar nossos sentimentos, não é o nosso achismo, não é também a nossa experiência pessoal, mas nós devemos consultar a Bíblia, a Palavra de Deus. O que diz a Bíblia? O que a Bíblia ensina sobre o estado dos mortos? Eu convido você para abrir a Bíblia em Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9 e os versos 5 e 6. Aqui nós lemos: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento, e até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Queridos, a Bíblia é clara ao falar que os mortos não sabem coisa nenhuma e eles não têm nem mesmo recompensa.
Quando a Bíblia diz que os mortos não têm recompensa, nem tampouco eles têm jamais recompensa, diz aqui o verso 5. Isto significa que a recompensa não é na morte, a recompensa é na ressurreição. Entenda, meu querido irmão, que quando uma pessoa morre, seja ela ímpia, não amando a Jesus Cristo, ou seja ela uma pessoa cristã que ama Jesus Cristo, elas não recebem a recompensa no exato momento em que morrem ou durante o período em que estão mortos. A Bíblia diz que a recompensa virá na ressurreição. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. A recompensa, a Bíblia diz, é na ressurreição. A Bíblia fala da ressurreição dos justos, que serão ressuscitados para a vida eterna e serão arrebatados para o céu. E a Bíblia fala também da ressurreição dos ímpios, que serão ressuscitados para a morte, para a condenação. Queridos, não é na morte que somos recompensados, é sim na ressurreição. Voltando para Eclesiastes capítulo 9, e agora o verso 10. Aqui nós lemos: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. A Bíblia deixa claro que o estado dos mortos é de inconsciência. O capítulo 9, verso 6 de Eclesiastes diz: até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram. Ou seja, os mortos não amam, não louvam a Deus, não odeiam, nem sentem ciúmes, eles não têm conhecimento de nada que está acontecendo depois que eles morreram. Eles estão dormindo no pó da terra. É um sono inconsciente, exatamente como diz lá em Daniel capítulo 12. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 12 e vamos ler aqui o verso 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Vocês percebem, existem dois tipos de ressurreição: a ressurreição para a vida e a ressurreição para a condenação. Também convido você para ler Salmos 115 e o verso 17. Aqui nós lemos: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. E agora eu convido você para ler Salmo 146 e os versos 3 e 4. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, ou seja, o fôlego de vida, e eles tornam-se em sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Você percebe que no momento em que a pessoa dá o último suspiro, não tem mais fôlego de vida, morreu, perecem também todos os seus pensamentos, seu amor, seu ódio, suas afeições, seus sentimentos, tudo deixou de existir. Ele está dormindo, o sono da morte, inconsciente, aguardando a volta de Jesus Cristo, quando os salvos serão ressuscitados para a vida eterna. A Bíblia fala de duas ressurreições gerais. A primeira ressurreição na volta de Jesus é daqueles que morreram fiéis a Jesus Cristo. Isto está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, e o verso 16. Abra sua Bíblia. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, e o verso 16. Aqui nós lemos: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Existem duas ressurreições gerais. Primeiro, ressuscitam os que morreram em Cristo, crendo em Cristo, amando a Jesus Cristo. Eles ressuscitam glorificados e serão arrebatados para o céu, conforme diz o verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, ou seja, os ressuscitados, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Esta é a promessa de Jesus Cristo, a primeira ressurreição. Mas aqueles que não participam da primeira ressurreição, eles participarão da segunda. A segunda ressurreição é no final dos 1000 anos, conforme diz em Apocalipse capítulo 20 e o verso 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Queridos,
Os que não ressuscitaram, salvos na primeira ressurreição, no início dos 1000 anos, na segunda vinda de Jesus, ressuscitarão, com certeza, na segunda ressurreição geral, no final dos 1000 anos, mas não para a vida eterna, e sim para a condenação. Por isso o capítulo 20, verso 6 diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Louvado seja Deus por todos os que amam a Jesus Cristo e que serão ressuscitados na primeira ressurreição. Sobre estes, aqui diz o verso 6, estamos lendo do capítulo 20 de Apocalipse: sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Você será arrebatado, a igreja de Jesus Cristo será arrebatada. Viveremos com Cristo os 1000 anos no céu. Abra sua Bíblia agora, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 16 a 18. Aqui nós lemos: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. O argumento de Paulo é que, se não existe ressurreição, Jesus não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, todos os que morrem crendo e amando a Jesus Cristo estão perdidos, porque nunca vão ressuscitar também. Mas, queridos, louvado seja Deus, existe a ressurreição. Aqui diz, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 20: mas agora Cristo ressuscitou, aleluia! Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Cristo ressuscitou como primícias dos mortos, assim como ele ressuscitou, todos os que crerem nele ressuscitarão glorificados. E o verso 21 diz: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. A morte veio através de Adão, o primeiro Adão. A ressurreição e a vida eterna vem através do segundo Adão, que é Jesus Cristo. E o verso 22: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Verso 23: mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Na segunda vinda, todos os que morreram em Cristo ressuscitarão e seremos arrebatados para o céu. Eu aprecio muito o que Jesus Cristo falou em João capítulo 11. Em João capítulo 11 tem a experiência da morte do amigo de Jesus Cristo, que é Lázaro. Leia comigo, João capítulo 11, e vamos ler o verso 11 a 14. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Jesus chegou à casa de Lázaro quando ele já estava morto, já estava enterrado. Por isso Jesus disse no verso 11, João capítulo 11, verso 11, assim falou e disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Queridos, Jesus disse que a morte é um sono. É um sono que pode ser despertado unicamente pela voz de Deus. Só Jesus Cristo, quando olhou para o túmulo de Lázaro e disse: Lázaro, vem para fora, ele ressurgiu. Jesus tem poder sobre a morte. Nós cremos na Bíblia, nós cremos no assim diz o Senhor. Não é naquilo que a ciência diz, não é naquilo que as pessoas que supostamente morreram dizem. Nossa fé está fundamentada unicamente na Bíblia, a palavra de Deus, no assim diz o Senhor. Experiência de pessoas quase mortas, experiências de pessoas que tiveram sonhos ou visões, nada disso pode ser a base e o fundamento para a nossa fé. Aqui está a base da sua fé, da nossa crença. Aleluia! Porque a Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Na parte de quarta-feira, o sábado e a teoria da evolução. Assim como Satanás tem tido muito sucesso em enganar o mundo através da doutrina da imortalidade da alma, ele também tem tido sucesso enganando o mundo sobre a abolição do sábado, substituindo-o pelo domingo como dia sagrado. Desde o ano de 1859, quando Charles Darwin publicou este livro, Origem das Espécies, Satanás começou a disseminar para todo o mundo outro dos seus enganos, a evolução.
negando a semana da criação de 7 dias literais. Satanás tenta dar um ar de ciência e de verdade para a teoria da evolução. Eu gostaria de recomendar que você leia este livro em 6 dias. Este livro foi escrito por 50 cientistas, mostrando por que estes cientistas escolheram crer no criacionismo e não no evolucionismo. Porque alguns homens da ciência, muito bem preparados, ainda preferem crer no relato bíblico da criação em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 e não na evolução. Um número crescente de cientistas academicamente bem qualificados, com espírito crítico, tem sérias dúvidas com relação à evolução darwinista e escolhem aceitar a versão bíblica da criação. Convido você, meu querido irmão, para ler comigo Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Gênesis capítulo 1, verso 1 em diante. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tanto o criacionismo como o evolucionismo, eles iniciam a partir de uma premissa. A premissa criacionista é de que Deus existe, conforme diz em Gênesis 1, 1, e que tudo foi criado por Ele e para Ele. A premissa evolucionista é de que houve uma grande explosão e surgiu a primeira célula. E desta primeira célula, tudo aconteceu a partir daí. Queridos, premissa por premissa. Eu, como cristão e racional, prefiro crer na existência de um Deus, que assim como a Bíblia explica, disse, haja luz e houve luz. É um Deus que deu provas de que Ele existe, porque Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo aqui nesta terra. E Jesus Cristo curou leprosos. Aquilo que era impossível a ciência fazer, aquilo que era impossível, contrariando a própria lei da gravidade, Jesus Cristo andou sobre as águas. Jesus Cristo curou um leproso, fez com que a pele dele se tornasse macia e limpa como a pele de uma criança. Jesus Cristo ressuscitou mortos. Jesus Cristo provou que Deus existe, porque Ele viveu como homem na terra, dependendo do poder do Pai. Ele orava, ele tinha comunhão com o Pai e o Espírito Santo vivia nele. Queridos, nós conhecemos um rosto divino, que é o rosto do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tornou Deus conhecido. Por isso, tendo como base o nascimento e a vida de Jesus Cristo aqui nesta terra, a sua morte e a sua ressurreição, porque o túmulo dele está vazio, nós podemos crer que Deus existe e que o relato da semana da criação é digno de confiança. Deus disse, haja luz e houve luz. Cada dia da semana da criação é um atestado de que Deus nos ama e fez todas as coisas maravilhosas na terra para o nosso bem-estar. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, e assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Uma semana literal de 7 dias. Deus transformou o 7º dia como um monumento da semana da criação. É um monumento semanal que glorifica Deus como Criador dos céus e da terra. Por isso, queridos, Deus levantou o movimento adventista do 7º dia, como um movimento criacionista, pregando a mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14, versos 6 e 7. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez. Somos criacionistas, adoramos aquele que fez os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há. A resposta para o evolucionismo é o criacionismo. A resposta para a santidade do domingo, o primeiro dia da semana, guardado como dia sagrado no mundo todo, pela maioria, a resposta de Deus é o 7º dia da semana, o sábado bíblico, o dia do Senhor, o selo do Deus vivo. Na Bíblia existe o sábado como dia santo, como dia sagrado. Houvessem os homens guardado o santo dia do Senhor durante todos os séculos que se passaram, não teria existido o evolucionismo. O evolucionismo só foi possível porque os mandamentos de Deus foram esquecidos. E o monumento semanal de Deus como Criador também foi esquecido. Por isso, Satanás encontrou uma brecha para introduzir o evolucionismo e, em sequência, a santidade do primeiro dia da semana no lugar do sábado bíblico.
Quando lemos Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, percebemos que a Bíblia não deixa nenhuma margem, nenhum espaço para o acaso no processo da criação. O texto bíblico revela que cada um foi feito segundo a sua espécie. Esta é uma frase que se repete em Gênesis capítulo 1. Cada um foi feito segundo a sua espécie. Existem mutações dentro das espécies, mas não existe mutação de uma espécie para outra. A Bíblia não ensina nada sobre um ancestral natural comum, por exemplo, uma célula primitiva simples para toda a vida na Terra. Deus criou separadamente cada espécie. A evolução de Darwin ensina que houve um ancestral natural comum para todas as espécies. O interessante, queridos, é que nesse livro de Darwin, Origem das Espécies, publicado em 1859, na última parte, nas conclusões, aqui na página 449 e 450, Darwin fala sobre o Criador. Darwin cria no Criador, no Deus Criador, neste ser supremo que tudo criou. Unicamente, Darwin cria que Deus criou através de longas eras, através da evolução. Na realidade, queridos, o erro da evolução não tem enganado somente pessoas secularizadas, descrentes, mas também tem enganado muitos cristãos que pretendem crer na Bíblia, mas estão acreditando que é possível harmonizar o relato bíblico com a evolução. As implicações da evolução no contexto dos eventos finais tornam ainda mais evidente o perigo desse engano, quando as pessoas vão desprezar o sábado bíblico e substituí-lo pelo primeiro dia da semana. Fica claro para os evolucionistas a não importância do sábado bíblico. Por que observar o sábado, o sétimo dia da semana, se o mundo não foi criado numa semana de 7 dias literais? Se o mundo surgiu há mais de 3 bilhões de anos atrás? Por que guardar o sábado? A evolução despreza o sétimo dia da sua importância real, pois transforma os 6 dias da criação em nada mais além de um mito semelhante àquele que diz que Remo e Rômulo foram criados por lobos. Queridos, nós temos que ter uma firme convicção de que Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, que relatam a criação do mundo numa semana de 7 dias, literais, é a verdade de Deus para os nossos dias. Seremos perseguidos por causa desta crença, mas Jesus Cristo nos ampara. Jesus Cristo nos protege. Deus fala que os ímpios serão selados pelo sinal da besta. E o sinal da besta é a santidade do primeiro dia da semana no lugar do sábado. Mas o povo de Deus será selado pelo selo do Deus vivo. Aleluia! Na parte de quinta-feira, a falsa trindade. Queridos, a falsa trindade só faz sentido quando ela é uma contrafação do trio celestial. O Pai, Filho e Espírito Santo. Este trio celestial está sendo imitado pela trindade satânica de Apocalipse capítulo 13. O conceito da natureza triuna de Deus é encontrado em toda a Bíblia. Pai, Filho e Espírito Santo são títulos que você encontra em vários textos da palavra de Deus. Entretanto, no contexto dos enganos e da perseguição, do tempo do fim, o livro do Apocalipse revela uma trindade falsa, composta pelo dragão, pela besta que subiu do mar e pela besta que subiu da terra. Abra sua Bíblia em Apocalipse 13. Verso 1 e 2. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Aqui você vê uma semelhança muito grande com o dragão do capítulo 12, verso 3. O dragão do capítulo 12, verso 3 também é um dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Tal pai, tal filho. Aqui você encontra a besta que subiu do mar como sendo um filho do dragão. Também tem 7 cabeças e 10 chifres. E muitos perguntam, pastor, o que significam estas 7 cabeças e esses 10 chifres? Somente a Bíblia explica a Bíblia. Portanto, Apocalipse capítulo 17. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 17 e os versos 9 e 10. Apocalipse capítulo 17 e os versos 9 e 10. Diz assim, aqui há sentido, quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada, e são também 7 reis.
Portanto, queridos, Apocalipse capítulo 13 e Apocalipse capítulo 17 se explicam. Eles estão ligados um ao outro. Capítulo 13, verso 2 diz: "E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão." A besta que subiu do mar, de Apocalipse 13, verso 1, é o papado. Na palavra de Deus, o papado é chamado o homem do pecado, conforme diz na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. "Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição." O verso 4, "O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus." Só existe um poder na terra, poder humano, que quer parecer Deus e que se assenta no meio da cristandade, aceitando adoração, ousando perdoar pecados, ousando criar uma lei chamada Lei dos 10 Mandamentos, queridos. Na Bíblia, a palavra de Deus, em Êxodo capítulo 20, existe a lei de Deus, os 10 mandamentos. Mas no Catecismo Romano existe outra lei dos 10 mandamentos, que destruiu o segundo mandamento da lei de Deus, que proíbe adoração a imagens e esculturas, e substituiu o quarto mandamento, que manda guardar o sábado, o santo dia do Senhor, colocando no lugar dele o mandamento guardar domingos e festas. Este poder que se levanta como Deus na terra e aceita ser adorado, este poder é o papado. O verso 2 diz que tem uma semelhança com o leopardo. O leopardo, em Daniel capítulo 7, representa a Grécia. Tem uma semelhança também, pés como os de urso. O urso, em Daniel capítulo 7, representa o império da Medo-Pérsia. E também diz que tem a boca como o leão. O leão, em Daniel capítulo 7, representa a Babilônia. Portanto, queridos, o papado, ele é um sincretismo. O papado é uma mistura religiosa. Ele assimila, ele incorpora os conceitos, a filosofia, a cultura, os ensinamentos e o paganismo de Babilônia, da Medo-Pérsia e da Grécia. O dragão, que é Satanás, trabalhou através da falsa religião de Babilônia, da Pérsia e da Grécia. E também trabalha através da falsa religião romana, defendida e exaltada pelo papado. Aqui em Apocalipse 13, verso 2, no finalzinho do verso 2, diz: "E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio." Quem deu para o papado a propriedade que hoje se chama Vaticano? Essa foi uma doação que veio lá de Constantino, no quarto século, uma doação do imperador romano Constantino, que foi feita ao bispo de Roma. Queridos, a Bíblia diz que foi o dragão. O dragão agia através do império romano pagão. E depois que o império romano deixou de existir, Satanás passou a agir através de Roma papal. Na primeira vinda de Jesus Cristo, Roma pagã dominava o mundo. Na segunda vinda de Jesus Cristo, Roma papal estará dominando o mundo. A história se repete. E o capítulo 13, verso 3 diz: "E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta." Queridos, a cidade dos 7 montes é Roma. Em 1798, o general Berthier invadiu Roma, mas não estava preocupado com Roma, ele estava preocupado com o Vaticano. Por isso ele prendeu o Papa Pio VI no dia 10 de fevereiro de 1798 e levou-o preso para a cidade de Valença, na França. Queridos, aqui diz: "E viu uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta." 131 anos depois de 1798. Exatamente no ano de 1929, no dia 11 de fevereiro de 1929, foi assinado o Tratado de Latrão entre Benito Mussolini e Cardeal Gaspari. E esse Tratado de Latrão restaurou o Estado do Vaticano. A ferida mortal começou a ser curada. E toda a terra se maravilhou após o poder papal. E toda a terra se maravilhou após a besta. Finalzinho do verso 3. E agora o verso 4. "E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Quem tem o maior poder na terra hoje?" Você pensa que o mundo está sendo governado através da Casa Branca? Não, queridos. O mundo não está sendo governado através da Casa Branca. O mundo está sendo governado através do Vaticano. É isso mesmo, queridos. O bispo de Roma retém o poder.
Ele tem o domínio sobre o mundo. Ele tem o poder sobre reis, rainhas, príncipes, princesas, presidentes, primeiros ministros, líderes religiosos. Todos eles correm para Roma. Todos eles se submetem a Roma. É assim que a profecia está falando. E o capítulo 13, verso 5 diz: E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Queridos, o anticristo, o papado, segue as pisadas do Cristo. Tudo o que Cristo fez, o papado pretende fazer. Jesus Cristo tem uma lei chamada a Lei dos 10 Mandamentos. Está na Bíblia em Êxodo capítulo 20. O papado também tem uma lei chamada a Lei dos 10 Mandamentos. Está no Catecismo Romano. Jesus Cristo tem um dia santo, sagrado. Ezequiel capítulo 20, verso 12. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel capítulo 20, verso 12. O papado também tem um dia especial, sagrado. É o sinal de lealdade entre ele e aqueles que o seguem. Guardar domingos e festas, o primeiro dia da semana. Queridos, Jesus Cristo aceitava ser adorado porque Ele é Deus. Jesus Cristo perdoava pecados porque Ele é Deus. Mas o papado também pretende ser igual a Cristo, perdoando pecados, mas Ele não é Deus para perdoar pecados. Ele aceita ser adorado, mas Ele não é Deus para ser adorado. Queridos, Jesus Cristo, Ele teve um ministério de 3 anos e meio na terra, literais, 3 anos e meio. Também o papado, a Bíblia diz que pretende ter um ministério na terra de 3 anos e meio, de 1260 dias, de 42 meses, exatamente como está aqui em Apocalipse capítulo 13, o verso 5. No passado, durante a Idade Média, o papado teve um ministério, uma supremacia, chamada supremacia papal, de 42 meses proféticos, 1260 anos. Agora, no tempo do fim, ele terá uma supremacia papal de 42 meses, 3 anos e meio literais, exatamente como Jesus Cristo exerceu seu ministério na terra por 3 anos e meio. O papado também exercerá o domínio sobre o mundo todo. Isto é chamado hoje de nova ordem mundial. Este é o período da supremacia, a última supremacia papal. Por isso em Apocalipse 13, verso 5 diz: E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Será exatamente neste período de supremacia papal que o povo de Deus será novamente perseguido, que os mártires novamente morrerão derramando sangue por amor a Jesus Cristo. Mas, queridos, aqui diz o capítulo 13, o verso 7 e 8. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, um domínio mundial. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Mas, queridos, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro, porque nós somos deste remanescente do capítulo 12, verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Nós pertencemos a este remanescente que não se dobra diante do papado, que não o adora, não aceita o sinal da besta, porque fomos selados pelo selo do Deus vivo. Aleluia, queridos! Regozije-se pela alegria de pertencer aos remanescentes de Deus na terra, comprados pelo sangue de Jesus Cristo, batizados pelo Espírito Santo e selados para a vida eterna. Aleluia! Fique, portanto, com a paz do meu Senhor Jesus Cristo. É a minha oração. Amém.